Oi, eu sei que você passa a semana, o final de semana, na verdade, todo esperando por esse momento de estar aqui com o apresentador mais bonito de todo o universo, isso segundo minha mãe, Dona Carminha, para quem eu mando aquele abraço, e no nosso programa, A Hora da Estrela. Hoje a gente está com um convidado muitíssimo especial, como são todos os convidados que a gente traz aqui. Ele é formado pelo UFRN, lá pelo Departamento de Artes, ele é mestre também pelo aquele mesmo departamento, ele está agora num mestrado, aliás, está agora no seu doutorado, ele é ilustrador, é desenhista, é músico, é professor do Estado, Lula Borges. Ele vai falar, obviamente, um pouco sobre ele. E aqui, infelizmente, o companheiro Jorge, que ia vir fazer os comentários, não pôde vir, mas Fernando, que também já é figurinha carimbada aqui, inclusive é o diretor do nosso programa, está aqui hoje na nossa bancada para ajudar na entrevista aqui com Lula Borges. Antes de passar para Lula, assim, uma primeira pergunta, eu vou contar uma historiazinha que eu escutava muito da minha mãe, do meu avô, que é sobre... E vocês vão escutá-las, inclusive, em outras versões. Mas a história é rápida, é curta, e no final eu vou contar a história e vou explicar por que esse coelho está aqui, inclusive. É a história sobre um homem, um senhor, aliás, idoso, um menino e um burro. Diz a história que eles vêm caminhando, puxando esse burro pela uma corda, na primeira cidade, e alguém diz, olha que velho ruim, o menino andando no sol quente desse a pé. O velho vai e bota o menino no burro. Entra na segunda cidade, o povo diz, mas olha que menino ruim, o velhinho caminhando e o menino no burro. Senta o velho e o menino no burro, eles entram na terceira cidade e o povo diz, que velho, que menino ruim, os dois em cima do burro. Eis que eles entram na quarta cidade, carregando o burro nas costas. A moral da história é que não dá para agradar todo mundo. Sempre que a gente tenta agradar todo mundo, alguma coisa vai dar errada. Isso meu avô dizia muito, então é por isso que a gente sempre tem que ter uma linha, um direcionamento nas coisas, aí vocês vão entender o porquê desse coelho aqui no final do programa, certo? Lula, eu vou lhe fazer uma pergunta que é a pergunta mais light. Eu queria que você falasse um pouco sobre você. Depois a gente vai entrar nas perguntas mais aprofundadas, inclusive sobre o tema de hoje, que é sobre as TIs aí fazendo artes. Ok. Boa noite a todos. Na verdade é olá, né? Porque aqui você pode assistir de manhã, tarde, noite, madrugada, né? Você pode assistir de qualquer forma, em qualquer lugar, do mundo todo, por sinal. Queria agradecer o convite para a Hora da Estrela. Está aqui, né? Hora da Estrela. Macabeia, né? Cadê você? Quem não sabe, procura o livro, dá certo? Dá certo também. Queria agradecer. E quem sou eu, é isso? A pergunta é isso? Quem sou eu? Falar um pouco sobre você, sobre sua trajetória. Bom, eu nasci aqui em Natal, sou mãe luizense, nasci na casa mais alta, possivelmente na casa mais alta do morro mais alto de Mãe Luísa, né? Então, o lugar era alto. É alto até hoje. Tive uma infância maravilhosa. De um lado, a gente via um muro gigantesco chamado Praia. Cara, era uma coisa maravilhosa. A gente via os barcos muito mais longe do que qualquer pessoa que poderia ver, passando ali pela Via Costeira, por exemplo. E do outro lado, a gente conseguia ver o bairro inteiro de Mãe Luísa. Ou seja, o horizonte sempre foi ampliado. O horizonte sempre estava à nossa vista. Nunca fui uma criança de brincar muito, brincar de bola, brincar de, sei lá, de tica, pique-esconde, seja lá do que for. Sempre fui muito recatado. E isso, aparentemente, fez toda a diferença na minha vida, né? Dos meus amigos, das pessoas que eu conheço que moravam comigo, tenho muito poucos amigos, né? Principalmente na questão da violência, que tem demais lá em nossas periferias gerais da nossa cidade, enfim, das cidades do nosso país. E mudei para outros bairros de Natal, que isso também influencia a cabeça da gente. Fui morar em Morro Branco, depois fui morar em uma outra área lá de Mãe Luísa, chamada Barro Duro. Galera do Barro Duro, um beijinho para vocês. E nesse meio tempo eu tinha uma pessoa que foi possivelmente a mais importante da minha vida. Possivelmente não foi, sem ele eu não teria nascido, que foi meu pai. E também a minha mãe também, mas o meu pai, né? O pessoal diz qual é a minha influência, né? O pessoal pergunta, e aí,
Aí eu falo, não, fui para o ateliê central, aprendi alguma coisa na universidade, tive os vários mestres que a gente tem durante a vida, né, no caso. Mas o primeiro dele foi meu pai. Eu desenhava bolinha e pauzinho, como toda criança faz, e aí eu via o meu pai desenhar o Zorro, né, com cavalo e tudo, né, aquela coisa cheia, preenchida, com volume, né, com sombra. Eu disse, meu irmão, meu pai desenha. Um dia eu vou desenhar igual a ele, né? E eu acho que isso foi influenciando a minha produção artística. Comecei com desenho. Na verdade, comecei com narrativa já. Né? O meu primeiro desenho foi uma história em quadrinho de um cara que era super veloz, supersônico e coisa e tal. Que eu fiz isso em 81, 82, 81. Na ida da escola, que era de Morro Branco, que eu estudava em Tirol, ou seja, a gente passava mais ou menos 1 hora andando a pé para poder chegar na escola. E nessas idas e vindas a gente tinha aquelas brincadeiras e surgiu essa ideia de o professor falou da Grécia, tinha um tal de Mercúrio que andava muito e que não sei o quê, coisa e tal. Falei, meu irmão, e se esse caduceu, né, desse Mercúrio, né, pudesse ser encontrado por alguém e tal? Pronto, criei a primeira história em quadrinho, em 81, 82, não me lembro direito. Eu estava na 5ª série, aí passei para a 6ª série, voltei para morar em Mãe Luísa e fui indicado por uma professora para estudar no Ateliê Central, que ficava próximo da minha escola. O Ateliê Central era uma escola de artes visuais, principalmente pintura, desenho, escultura, né, tinha tudo isso. E aí comecei a conhecer como se fazer quadrinho. Né? Como eu era direcionado ao quadrinho, lá na escola tinha a questão do quadrinho. Trabalhei mais ou menos até 87, 88, foram os últimos anos, não só meu, como também da escola. Mudam-se governos, mudam-se diretrizes, né? E principalmente quanto à arte. Né? Então a gente saiu, acho que foi do governo de José Agripino, e foi para o governo de Geraldo Melo, foi alguma coisa do tipo assim. E aí mudaram, né? O pessoal começou a investir em música e esqueceram as artes visuais e acabou-se, né? Acabou. Nesse meio tempo eu já estava no ensino médio, estava terminando, aí fui para uma gráfica. Aí na gráfica, nunca tinha... Que diabo é gráfica? Nunca fui numa gráfica. De repente me chamaram para uma gráfica. E aí na gráfica falaram assim, você vai ser o arte finalista, você gosta de desenhar? Eu falei, gosto. Não menor ideia. E o que é o arte finalista? O que é o arte finalista, né? Esse bicho morre. Aí quando eu subo, estava o cara que trabalhava com fotolito. Na época a gente tinha que tirar uma foto para poder fazer esses documentos aqui, né? Livro, enfim, notas fiscais e tal. Aí eu vi ele mexendo numa régua paralela, nunca tinha visto a régua paralela, e num esquadro, e fazendo arte final com a nanquim. Né? Nanquim eu já sabia usar e tal. Aí eu olhei assim e falei, isso aí eu posso fazer. Na minha, né? Eu não disse para ninguém, né? Eu falei, vou fazer e tal. Aí o cara falou, faça aquilo ali. Eu cheguei, fiz o documento assim, pronto, ganhei o emprego, né? Foi mais ou menos isso. Do nada, arranjei um emprego nessa gráfica, passei 3 anos, entrei na universidade e estou até hoje aqui. Não quero mais falar sobre a questão de especialização, os 2 mestrados, nem trabalho para outros cantos. Isso aí vocês vão perguntando depois, que a gente vai se ajustando aí. Fernando, tá certo? Eu acho que eu fiz, né? Fazer sua Falei bastante. Aí, falou. Sim. Esqueceu de falar da Igreja Rock Band, mas... rapaz, aí eu esqueci de falar a única da banda música. ateia que Natal já teve tinha o nome de igreja. Era. Mas depois a gente fala nela. Vamos, Fernando, faça isso. Rapaz, primeiro boa noite aos espectadores, né? Mandar aquele abraço caloroso aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube, tanto da Hora da Estrela quanto da Start TV também, né? Uma parceira aqui na construção desse programa. Em especial para a Alzani, que está lá, assim, eu acredito que tanto quanto eu, encantada, né? Ela está se colocando aqui como sua fã, viu, Lula? Obrigado. E a Dalvaci também está aqui fazendo a sua participação no nosso chat. Mas aí eu também virei fã agora, eu já conhecia pouco, agora na sua presença eu tô, me perdoe se está até em excesso, mas de verdade eu fiquei aqui encantado com o material. E também com a trajetória que você traz, porque eu sou também da educação. Então, acredito até que por vocação. E aí eu gosto de ver as possibilidades de oportunidades
até para a gente poder trabalhar esse discurso com a juventude, que, poxa, inclusive pelo tema de hoje, tem cada vez menos aí um cerceamento do espaço, né? Assim, a questão da tecnologia tomando o espaço dos trabalhos manuais e tudo mais, é, sem dúvidas, também uma limitação dos espaços de trabalho. Mas você me contando, vir de Mãe Luísa, que inclusive é um bairro de onde eu atendo muitos estudantes, né? E me contar que teve oportunidades na escola, mas aí eu gostaria de ouvir um pouco mais dessas oportunidades e de repente da que mais te marcou no trabalho com artes. Trabalho com artes. Cara, eu acho que tudo marcou, tudo, né? Tudo tem uma vez me perguntaram, Lula, se você estivesse em algum lugar, seja onde você quisesse, no espaço ou no tempo, aonde você gostaria de estar? E a minha resposta foi, eu gostaria de estar aqui. Porque tudo que eu fiz na minha vida me trouxe para cá. Todas as escolhas, todos os patrões, todas as namoradas, toda a minha vivência, toda a música, tudo me trouxe para onde eu estou agora. Aqui, né? A questão do ateu, tá certo? Tem tudo a ver com isso, tá certo? Materialismo é isso, tá certo? Então, todos, em termos de experiência, eu tive muitas experiências artísticas, profissionais, relacionais, partidárias, PCdoB, PT, sei lá, PT do B, enfim, tantas e tantas Inclusive, possibilidades. Ele já né? teve coragem, porque ele veio dos comigo, mortos, eu né? dirigindo lá de Mossoró até aqui, e eu vim em uma pesada só, e ele não estava nem aí, tudo tranquilidade, parecia que o mundo não estava nem acontecendo. Mas o carro vinha numa certa velocidade que vinha... O cabo estava seguro, né? Cara, eu tinha um show naquele... Eu fiz aquela apresentação lá no IF, né? Que era sobre tecnologia. E tinha um show, não era nem à noite, era de 6 horas da tarde, da noite, né? Do começo da noite, e a gente tinha 3 horas para chegar. E pega em pé. Caramba! Mas de boa, tá tranquilo. Estamos aqui. Não foi o tempo suficiente, né? Não, mas nada acima de 120, cara. 110, sabe? Porque realmente a sensação é maior com um carro pequeno, né? Eu acabei cortando sua linha de raciocínio. Eita, caramba. Coisas que me marcaram. Em 2013, caramba, eu teria que falar sobre os quadrinhos, né? Especificamente sobre os quadrinhos. Isso. Mas, assim, eu trabalhei de 2004 até 2014 para empresas dos Estados Unidos, empresas de história em quadrinho. Quando eu tinha a possibilidade, trazia outros artistas também, não só do Natal, Rio Grande do Norte, e também do Brasil também. Sempre tinha algum artista trabalhando comigo. Eu sempre gostei de trabalhar em parceria, sempre. E aí, uma dessas parcerias foi com um cara lá do Piauí. Um americano mandava um roteiro para a gente. E eu traduzia para o português. Aí o cara desenhava, aí eu coloria, aí retraduzia de novo para o inglês, porque o que você escreve no roteiro não é necessariamente que sai nos balões no final, né? Retraduzia para o inglês, mandava para o cara lá, vai que tivesse alguma palavra errada, né, que a gente vai traduzindo. E aí ele ajustava, né, no caso. Beleza. A gente foi fazendo, passamos 2 anos. Uma história de 130 páginas. A gente tentou publicar essa revista, essa história, em várias editoras lá dos Estados Unidos. Não conseguimos. Eu tentei publicar aqui em Natal, no FIC, né, no caso. Não conseguimos de jeito nenhum a publicação desse material, e aí mais ou menos em 2012, 2013 foi quando a gente conseguiu terminar e fazer tudo, e surgiu o iPhone e aquela loja iTunes, antes dessa nova, né, que é alguma coisa, iCloud, alguma coisa assim. Nem sei porque eu não uso iPhone. Mas, assim, quando surgiu, existia a possibilidade de fazermos arquivos digitais em quadrinhos para venda, né? Estados Unidos é sempre muito essa questão do comércio. E aí ele falou assim, Lula, eu estava pensando em cortar os quadrinhos e fazer menor e coisa e tal. Será que não dá para fazer tipo uma história em série? Aí eu falei, pô, massa, cara. Show de bola. Aí ele falou assim, eu mesmo corto, se eu achar algum problema, eu falo com você, você ajuste, já que você foi o colorista e tal. E também o cara que colocou as letras, né? Eu nem tinha a minha fonte, a Lula Borges ainda, mas usava as que tinha na época. E aí, cara,
O material foi todo feito, né? E assim, foi feito e na hora, imediatamente. Tipo, ele fez hoje, quando foi 2 dias depois, a história já era a terceira mais vendida do mundo, né? O mundo todo estava lendo aquela história. Chama-se De Carrier, né? Uma história sobre espionagem, enfim, tipo 007, né? Que vai para o Brasil, vai para a Malásia, e vai para, enfim, coisa de espionagem. E aí a gente ficou em terceiro lugar, a gente ficou atrás da Marvel e da DC, necessariamente. Marvel, DC, a nossa história. E tipo, a Marvel era, sei lá, 30 histórias da Marvel, sei lá, 40 histórias da DC e a nossa, no caso. Em terceiro lugar. Beleza, tudo bem. Isso aí é um ponto, né? Com Ora, certeza, ponto. é um Ponto, né? Grande ponto. Grande ponto. Grande ponto. Aguarda. 2013, mais ou menos em junho, julho, recebo um e-mail da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Eles dizendo que a nossa história foi uma das selecionadas para o incentivo à leitura digital ao redor do mundo, alguma coisa do tipo assim. Tipo como se fosse um certificado de que aquela história era uma das primeiras, um dos incentivos à publicação digital no mundo, né? Uma história interessante ali, né? Os leitores digitais. Leitores digitais. Boa, né? Boa. Legalzinho, né? É. E tem uma terceira coisa que tem, né? Essa história é tida como a primeira graphic novel eletrônica do mundo, da história da humanidade. Eu fico arrepiado ainda até hoje, só em tanto trabalho que a gente teve, a gente teve dificuldade. 2 anos para fazer e mais 1 ano para ajustar as coisas foram isso. E isso marcou, né? Mas, por exemplo, a história do Cabral, desenho animado, né, que eu fiz em 2010, onde diz que Cabral foi o primeiro veio ao Rio Grande do Norte para depois realmente fazer, né, a questão do descobrimento e tal, ir para a Bahia e tal. Eu achei um grande prêmio também, mas por fazer, não por ser, né, mas ela acabou se tornando a primeira história, o primeiro desenho animado em 3D feito aqui no Rio Grande do Norte também, sabe? Fica assim, digamos assim, não tem como não fazer essa pergunta nem estava dentro daquele roteiro, mas quando você fala e quando a gente vê como a tua obra ela se espalha muito rápido e ela consegue chegar a rincões do mundo que outras não conseguem com tanta facilidade, e a questão dos royalties, como é que esse dinheiro é captado? Vocês conseguem essa captação? Porque uma coisa que a gente escuta muito, principalmente aqui no Brasil, e você que é das artes sabe muito bem disso, dizem que, por exemplo, com a ECAD na música, só quem arrecada é Chico Buarque. O resto eu faz show morre de fome. Certo, né? Ok. Bom, questão de música, né? Agora, a questão dos direitos, ela tem a ver com uma certa quantidade de possibilidades musicais que você pode ter dentro do país e fora também. O que é o ECAD? Digamos que você tem uma rádio, né? Essa rádio toca as músicas de Roberto Carlos, Chico Buarque, sei lá, Gera Samba, sei lá, funk não sei o quê, de Anitta e tal. Essa rádio, ela paga um ECAD. E existe dentro da direção dessa empresa pessoas que acham porcentagens. E aí, quando você acha uma certa porcentagem de um artista, de 2 artistas, de 3 artistas, esses artistas eles ganham muito porque em todas as rádios tem tantas porcentagens. De tantas e tantas e tantas porcentagens, eles ficam com um par, de 30% logo de tudo que existe. Enquanto que eu tenho aqui Fernando Luiz, que toca na FM Universitária 3 vezes por semana, e a universitária paga também, possivelmente. Eu sei que é pública, né, mas possivelmente ela paga, o ECAD também. Mas a proporção do que ele ganha é tão pouca, tão curta, que o ECAD nem entra em contato. A mesma coisa acontece com todos os pequenos músicos, até que a pessoa ganhar um nome. E, né? Na questão das publicações também. Em relação, saindo um pouco da música, na questão das publicações também, como é que se arrecada em relação a... Porque a questão é autoral. Vocês fizeram um trabalho autoral, não foi um trabalho que eu já copiei, ou que eu usei Não, fiz um trabalho autoral e pelo trabalho autoral eu preciso receber. Como é que fica isso também? Até hoje eu nunca recebi.
né, royalties de publicação. Publicação é diferente de música, por exemplo, né, porque você faz um livro e o livro tem 300 edições, 300 exemplares, 1.000 exemplares, 2.000 exemplares. Você ganha em cima daquele trabalho que você fez. Mas por mais que o seu nome esteja lá, se o cara fizer uma outra edição, você não tem como saber. Porque é entre o autor principal, no caso, né, a pessoa que assina, e a gráfica. Mas tipo de publicação dos, sei lá, centenas, sei lá, mais de 1.000 livros, revistas, edições que eu fiz, nunca recebi. Agora, em termos de desenho animado, sim. Eu já recebi, principalmente do YouTube. O YouTube, o pessoal fala dos youtubers e coisa e tal, né? Mas a pessoa que faz produção artística, a pessoa também recebe. Não é muito não, sabe? Mas dá para comprar um mousezinho. Você fala a questão do editor ali, tanto do editor de layout de programa, quanto de gráfico? Sim. Que é essa outra... Sim. Dessa outra... Por exemplo, uma gráfica, ela jamais vai ganhar. Que é uma vertente interessante para o cara que trabalha com artes, né? Não Exatamente. Deixa de estar ali... Dá para tomar um no sorvete. exercício. Dá. Um açaí. No Brasil, fora a música dá. A música dá royalties, a gente sabe que, como eu falei, é pouco, a proporção é tão pequena que o mercado nem entra em contato com o artista. Mas, por exemplo, cinema dá um resultado, sim. A gente está participando agora da nova lei Paulo Gustavo, e essa lei, ela diz, ela tem para produção de filme, produção de roteiro, produção de desenho animado, produção, vários tipos, aulas, né? Enfim, várias coisas. E aí um cara que quer fazer um filme meu, ele falou assim, Lula, eu tô querendo fazer um projeto aí. Eu falei, cara, tu só gosta de sangue mesmo. Toda história que tu faz tem sangue, tem faca, tem... Aí ele falou assim, pois é, fazer o quê? É o meu estilo. Então eu falei, rapaz, eu tenho uma história aqui, tá aqui. Que na verdade é uma homenagem aos Argonautas. A história, inclusive o nome da história é a Arca, o nome da história, né? Uma história de terror e tal. Vai ser necessário muito efeito especial para poder fazer os vermezinhos sair das cabeças do povo e coisa e tal, mas enfim, é uma historiazinha de terror. A primeira coisa que ele perguntou, você quer quanto de royalties? Né? Então, ou seja, é tão sério que o pessoal já coloca dentro da produção do filme a porcentagem. A porcentagem. Existe uma porcentagem para o roteirista. E o que é importante, caso, né? Porque o profissional, ele trabalha e ele precisa ser remunerado. Exato. Ele está trabalhando de graça. E não só isso, né? Porque você trabalha, tipo, um roteiro de um longa-metragem aqui no Brasil, a média, pelos sindicatos, ele vai de 40 mil até 300 mil reais. Se você for conhecido, né? Você ganha em termos de cachê, e cachê paga-se o que dá para se pagar. Mesmo a pessoa ganhando esse valor, quando o filme sai, você ganha uma parte, se vender para uma plataforma, você ganha, se você vender para um cinema, você ganha, e assim vai. Eu gosto muito dessa questão do audiovisual, porque quem banca o audiovisual aqui no Brasil não é, eu não vou dizer o nome das empresas, né? Não são as plataformas, mas é o governo federal. O governo federal é que é o grande patrocinador e o próprio governo federal ganha muito dinheiro com a produção de filme. Existe toda uma regra para você fazer um filme. Nos editais ali há a inclusão, né, das agências nacionais, e aí eles tiram lá. Sim, e a questão da cadeia produtiva como um todo, né? Sim. Você imaginar, você vai rodar um filme e você vai para uma cidade específica e você pensa o que você não movimenta na economia da cidade. Quando você faz as locações, quando você desloca... Cara, São Miguel do Gostoso. Aí a gente tá entrando numa coisa chamada cultura. Aí se a gente entrar nisso aí, a gente abre um leque gigantesco de possibilidades. Eu sempre digo, se você quer desenvolvimento para uma cidade, para um país, para um estado, seja lá para onde for, investe em uma coisa chamada educação. Se você investe em educação, qual é a cidade do Nordeste que todo professor quer ir? Campina Grande. Campina Grande, verdade. Sabe? Por quê? A maior quantidade de universidades que tem por metro quadrado no Nordeste é lá. E a desigualdade social é baixa também. Não é como aqui ou como em outras cidades. Equaliza, né? A quantidade de empresas que existem lá em Campina Grande fez com que João Pessoa crescesse e, consequentemente, o conglomerado de Recife explodisse.
né? A indústria em Recife cara, não tem como comparar, né? Você tem as grandes indústrias de produção de edificações, no caso, né? Aí cimento, cerâmica, tudo é lá, né? Estão se construindo agora algumas em Goianinha, né? Macharanguape, coisa e tal, mas é incipiente, é pequeno, é muito curto. pequeno, né, E isso tem a ver com educação, desenvolvimento, criatividade e tudo. Agora, se você quer uma cidade rica, com dinheiro, com possibilidades infinitas de se ganhar monetariamente, invista em cultura. Imagine nós aqui que façamos um filme, que seja produzido por aqui, e que esse filme seja passado, sei lá, em vários países do mundo. E digamos que passe no Forte dos Reis Magos. E do Forte dos Reis Magos passe em Genipabu, Ponta Negra, nos pontos turísticos. Você imagina a quantidade de turistas que vão querer descobrir que locais são esses. Aumenta, assim, exponencialmente. Assim, a proporção é gigantesca. Isso eu estou falando de uma coisinha chamada audiovisual. Agora, multiplica isso para shows com bandas, aonde é o Estado que pague, e pague corretamente, porque você paga 1 milhão, sei lá, 500 mil para uma banda qualquer de fora, e o artista potiguar, no caso, né, o local, ganhar R$500 e olhe lá, né? Recebe com 2 anos depois e você tem que dar nota fiscal. E recebe com 2 anos da Não, e inclusive nesse sentido aí, você quer cartão postal melhor do que as novelas, né? Novelas. Das grandes mídias. Tanto é que as capitais onde as novelas se passam são badaladíssimas, né? Ali em Extremoz, ali no Canto do Mangue, né, que tem uma partezinha entre Extremoz e Genipabu, tem uma parte de balsa que foi parte de uma novela, né? Até hoje as pessoas vão para poder ver esse ali, local. Genipabu também, né? Aquela parte de Genipabu ali, sim. Exatamente. Investir em cultura. Se você investe em cultura, você tem uma possibilidade infinita de conseguir dinheiro de todo tipo, no caso, né? Veja, por exemplo, qual é a diferença eu estou falando de cultura necessariamente, qual é a diferença de uma cidade que tenha uma indústria de calçado e uma outra cidade que tem indústria de calçado? Tudo é calçado, tudo é igual, tudo é indústria, todas elas fazem a mesma coisa e todas elas vão ganhar, beleza, seus percentuais. Agora, o que vai diferenciar uma cidade da outra é a cultura. E é a partir disso que a gente consegue fazer todo esse leque que eu falei, né, agora há pouco. Lula, a gente vai pedir um tempinho, que a gente vai para aquele intervalo, que é para vocês em casa beberem água, tomar o sorvete, ajeitar a pipoca e o cuscuz. Não deixa queimar não, que eu chego já para comer com aquela batata e aquela tripazinha assada, para ficar tudo na tranquilidade. Então, segura as pontas aí que a gente volta já com a Hora da Estrela. Mas menina, não disse a tu que nós voltava bem ligeirinho? E não é que nós voltou, nós já está aqui de novo com a Hora da Estrela. O bate-papo aqui com Lula Borges está fantástico. Então você tem sempre aquela obrigação. Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal, certo? A Hora da Estrela está aqui sendo feito por você e para você. Lula, já vou voltar esse bloco com aquela pergunta que é uma voadora diretamente nos peitos, né? A Chico Sainz, o saudoso Chico Sainz, de Nação Zumbi, tem uma música que diz assim: computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro, né? E a gente até já tinha em outros tempos conversado um pouco sobre isso e não era bem assim. Mas hoje não é só os computadores fazendo artes, né? Um dos maiores prêmios da literatura do Brasil, o Prêmio Jabuti, colocou entre os seus finalistas uma obra que tinha sido feita, parte dela, a ilustração, a partir das IAs, das inteligências artificiais, né? E mesmo que os ilustradores, inclusive, colocaram na obra que estava lá, mas eles botaram, depois de muita zoada, tiraram a obra. Aí teve até ilustrador querendo dar desculpa de meia boca, dizendo, não, mas eu não sabia que elas chegavam até aí. Lula, e já o cientista, o Nicoleles, lá do Instituto do Cérebro, diz que elas nem são inteligências e nem são artificiais, né? Aí ele vai explicar por quê, porque tem todo um processo mecânico, é a partir da programação dos homens e tal. Quando a gente percebe, na verdade, o que elas fazem é mais um plágio que fica meio que impossível de se perceber que é plágio, já que ela vai beber de várias fontes e mistura tudo. Mas, na sua opinião, como é que é
essa invasão das tecnologias no mundo das artes? Rapaz, eu uso muito. Olha aí. Eu uso demais as IAs, no caso, mas como referência. Às vezes eu uso, sim, né, como ilustração. Mas aí a sua pergunta, ela tem que ser remetida aos nossos ancestrais, na verdade, sabe, Novinho? Novinho não, Cláudio, né? Aqui é Cláudio. Pode chamar de novinho. O ser humano não, o ser da menor molécula que possa existir até a maior das baleias, girafas, ou seja lá do que for, ela precisa de duas coisas. Só precisa de duas coisas. Primeiro, se alimentar e reproduzir. Ponto. Todos os seres precisam disso. Nós também, seres humanos também. Só que nós seres humanos temos uma terceira coisa que sem ela a gente não vive. Chama-se tecnologia. O que é a IA? Mais uma ferramenta, na minha concepção, né? Inclusive já houve debates ferrenhos na internet sobre a questão de usar ou não usar, né, a inteligência artificial para poder fazer arte. E muita gente diz que não é arte. No meu entender, é arte, né? Especialmente se você voltar para a concepção grega da tecnos e estesis, né? Que a arte é trabalho, mas não é qualquer trabalho, é técnica. Uma das pessoas que falou sobre isso é que, cara, meu irmão, eu passei a minha vida inteira para poder chegar ao meu estilo que eu tenho hoje. Eu passei a minha vida inteira para poder chegar nas tonalidades, na luz, na sombra. E aí eu falei assim, o programador também passou a vida inteira dele para poder chegar num código que faça com que As tonalidades, o banco de dados necessários para se criar uma inteligência, né? Não é inteligência, vamos chamar de sistema de arte, né? O que é um sistema? Na verdade, é um grupo de coisas que trabalham juntas para poder dar um resultado. Isso é um sistema. Nosso sistema corporal é isso, por exemplo, né? Tudo na gente é sistema, né? Tem o sistema capilar, sistema venal, sistema auditivo, tudo é sistema. A mesma coisa acontece com essa questão da IA. É arte? É arte. É arte. É uma arte que eu posso utilizar em uma obra? Por que não? É uma ferramenta. Se eu pego isso aqui, pronto. Aqui o meu livro aqui que a gente nem falou ainda, mas vamos pegar um outro livro. Se eu pego aqui esse livro aqui, esse aqui é um livro da Maurício de Souza, O Louco, né? Eu posso, viu? eu posso colocar porque tem eu aqui também. Digamos que esse cara aqui fez esse material todo feito com aquarela, com nanquim, né? E colocou as letrinhas e tudo mais. O que foi que ele usou para fazer isso aí? Ferramentas. Quando eu faço um desenho, eu tenho que usar o pincel, aquarelazinha, tal, ferramenta. O que é uma inteligência artificial, um sistema de arte artificial? Né? Uma ferramenta. Eu tenho alguns livros já. Esse ano eu fiz uns 5 livros esse ano usando a inteligência artificial. A questão de artista fazer arte, mais ou menos. Quem é Leonardo da Vinci, né? Quem seria Leonardo da Vinci se ele não trabalhasse para a igreja e para os príncipes? Então, na verdade, dinheiro faz dinheiro. E a gente sabe disso, né? Já faz um bom tempo. A pessoa que trabalha com sistema econômico, a pessoa sabe essa questão. São coincidências que vão acontecendo que você tem um nome, um renome. E, cara, a questão da inteligência artificial, né? Até o Nicoleles ele falava com as pessoas que criaram a inteligência artificial, e eles não tinham nenhum nome para colocar, né? E aí chegou um cara, ei, por que não bota inteligência artificial? Caiu como uma luva, né? Fica bonito. Mas, o Nicoleles falou que não é nem inteligência nem artificial. E eu digo mais. A inteligência artificial, ela não tem a artificialidade que a inteligência deve ter.
é um banco de dados a qual você escolhe pequenos pedacinhos e desses pedacinhos você vai chegar num resultado. Não tem Só autonomia, né? Que é o que a inteligência de fato tem. Essa artificialidade seria a autonomia. E a inteligência artificial, ela precisa do start. Precisa. Assim como todos os outros sistemas precisam do start. Portanto, ferramenta, de fato. Ferramenta. E aí, no que você estava falando, tem até sentido porque... então, a impressão em si, a impressão de um trabalho artístico não é arte porque passou pela máquina que a imprimiu? O grande lance é que justamente essa mesma pessoa que reclamou, que eu falei, que passou a vida toda, né? Mas ela adora pegar uma canetinha e uma canetinha toque, né? de tablet, né? de mesinha digital e desenhar. Ué, não é uma ferramenta, não? Sim. Né? É isso. E essa ferramenta, ela também não tem um sistema artificial para poder fazer o seu traço se transformar em algo Você dentro da citou tela do do start, computador? né? De que alguém... Lula, pra gente Provocasse. casar assim bem o tempo e tu poder falar, obviamente, dos teus trabalhos mais um pouco, tu estás com um trabalho novo, recém-lançado. Tu pode mostrar ele aí pra gente e falar Posso. um pouco sobre ele? Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Eu fiz com a professora Viviane Silva esse trabalho aqui, chamado Descobrindo Sabores dos Alimentos, a qual ela fez uma pesquisa, né, e dessa pesquisa fez um texto. Ela é professora do ensino fundamental, não, ensino infantil, no caso, e ela chegou para mim e disse: Lula, eu queria que você usasse mesmo a inteligência artificial para fazer, né? E aí, cara, eu li, eu falei assim, não vou fazer na mão mesmo. Não é na mão, tá certo? É tablet, É na canetinha. é mesinha digital, no caso, né? Mas você sente... O traço é seu. O traço é meu, o traço é meu, exato. O traço é seu. E aí a gente, depois que eu mostrei ela ficou encantada, né, com o trabalho. E aí ela falou assim, como é que a gente faz para a gente publicar isso na Amazon? Que seria, no caso, em PDF, né? Aí eu falei, vamos dar um outro passo, vamos publicar esse negócio aqui de verdade mesmo e tal. E aí, pessoal, saiu essa revistinha aí. É uma revista para colorir, tá certo? Você tem, né, os desenhozinhos. Existe uma historinha dizendo que não beba refrigerante, não coma pipoca, tome uma sopinha, né, tome um mingau, faça uma comida. Como as verduras. Coma comida de verdade. E é uma história muito simples, muito tranquila de se ler. De repente, um pai pode ler para o Aonde é que filho, se acha o avô para o Onde é que se neto, o acha a tio revista? para... essa revista se acha no meu WhatsApp mesmo. Diga logo seu WhatsApp aí para não ter nenhum tipo de Então vamos erro. lá, pessoal. 8855-4059. Né? Tem um 9zinho, 84 para frente. Vocês podem entrar em contato, que aí a gente dá um jeito de deixar com você. Repete tá aí, bom? só para gravar, Lula. 8855-4059. Descobrindo os sabores do alimento. E muito mais, né? Lula, E muito mais. deixa o Fernando dar um pouco mais passeio também. ali pelo nosso Oba. chat e ver o que é que o pessoal tá falando, se tem alguma pergunta para você, algum elogio. Sim, não, assim, os fãs, né, a gente já, novamente... A melhor pergunta vai ganhar uma de graça, viu? Olha aí. Olha aí. Promoção Star TV. E aí a gente tem aqui na saudação também o Carlos Brau, o nosso queridíssimo Jorge, que o Jorge, ele Jorge. manda uma pergunta bem, ele coloca o seguinte, Lula... E a banda igreja? Não, essa daí eu acho que ele vai deixar pro Cláudio, Deixar né? pra novinho. Mas aí ele tá perguntando aqui o seguinte, aí ele foi bem político, né? Ele foi lá na Argentina, ele coloca, me perdoe, as eleições na Argentina tiveram a presença da famigerada inteligência artificial, né? E aí ele pergunta como é que você vê a situação da existência dessa inteligência em futuras eleições aqui no Brasil. A resposta é uma palavra só, chama-se capitalismo. Ponto. Né? Nós vivemos em um sistema criado a partir do final do século, da Idade Média, a qual são os grandes conglomerados, na verdade, antigamente os comerciantes, né? Hoje em dia as grandes empresas, essas mandam em tudo, inclusive em países. E a Argentina não está longe disso. Não foge à regra. Não foge à regra. Essa questão da inteligência artificial na Argentina, meu Deus, não é... Meu Deus, hein? Eu falei o seu nome em vão. Essa questão da inteligência na Argentina, mas é um nada, é uma biloca perto do planeta chamado mídia social, sabe? Aquela Cambridge Electronics que aconteceu na Inglaterra, né? A qual pegou as Big Teacher, né?
Big Big Techs. Big Techs. Big Techs. As Big Techs, elas mandam Elas mandam. Sim. Mandam mesmo. no sistema de informação hoje mundial. Exato. Sem um pingo. Não mandam em países socialistas, principalmente a questão da Rússia e da China, principalmente eles, mas também outros países, né, também, devido a tudo passar pelo Estado. Mas ainda influencia. Mas influencia. Mas ainda influencia. Vejam a questão do lance na China, né, que houve o menino que ficou na frente do tanque e Sim. coisa e tal, né, fizeram um auê desgraçado dizendo que a China mata estudante, coisa e tal, pererê, pererê, né, quando aquilo era um protesto, né, e se o governo chinês com a sua autonomia, assim como o governo brasileiro também teria sua autonomia de fazer com que algo pudesse acontecer com aquele estudante, faria, sim, faria. O pessoal chama de sistema ditatorial, né, no caso, não é. Mas quem manda lá é uma coisinha chamada povo. É a ferramenta sendo usada como ferramenta, né? A questão das redes sociais. Exatamente. Então, respondendo, Jorge, é uma ferramenta, cara, e vai se usar cada vez mais isso. Se liga aí, se prepara. E que, assim, a gente teve já o uso, né? Teve o chamado, os gabinetes, né? Virtuais que houveram. Exato. Foram Mas, isso. Lula, a gente vinha conversando, né? Você colocou muito bem, você chegou até aqui, o melhor lugar que você sempre gostaria de estar quando alguém perguntar, obviamente, é o aqui e o agora. Mas lá nos final dos anos 90, na verdade, meados dos anos 90, estou dizendo final dos anos 80, que é quando entra, você era uma presença, uma figurinha carimbada, movimentando muito na cena do rock potiguar. Parece que as pessoas também esquecem que os potiguares também escutaram muito rock, inclusive punk rock, né? O punk rock aqui teve... Eu acho que o punk rock era até mais ouvido do que o que a gente pode dizer como rock progressivo. Rock progressivo. Punk, né? O heavy metal. Isso. O heavy metal, inclusive, até hoje, como né? É que tu vê ainda a música potiguar hoje, essa música potiguar brasileira, com a cena, ou tu tá totalmente afastado, não escuta, não vê, não quer saber? O Rio Grande do Norte, ele tem uma tradição. A tradição do Rio Grande do Norte é o novo, né? Tudo que for novo é bom para... Pensei que era o Partido Novo. Não, de jeito nenhum, de jeito de maneira. Logo na Semana da Consciência Negra, não tenho nada contra os negros, certo? Mas Lembrando que você é fala dos caras do Partido. Tem até Partido amigos Novo, que são, né? né? Mas assim, tudo que é novo, isso é um processo histórico que existe aqui no Rio Grande do Norte, especialmente porque nós vivemos em uma península, né? Se você olhar, o Rio Grande do Norte ele fica, né, no rabo do elefante e coisa e tal, na ponta leste do Brasil. E tudo que acontecia no Brasil acontecia nos interiores. Então tudo acontecia ao redor de Natal, do Rio Grande do Norte, né? Pouca coisa acontecia no Rio Grande do Norte. Sempre foi assim. Então, quando chegavam os viajantes, nossa senhora, a começar pelas Índias, né? Mas faziam de tudo por essa pessoa, por esse viajante. A mesma coisa aconteceu pelo fato da gente pouco se desenvolver durante 300 anos, no caso, né? Que foi até 1900. E isso parece que está dentro da cultura da gente, sabe? Tudo que é novo, show, é bem-vindo. Só que aí a gente tem o fator modernista. O que é moderno? É o que é o novo, não o Partido Novo. E se você tem uma tendência ao novo, então você tem uma tendência também a esquecer o antigo. Porque tudo que é novo, ele perpassa o antigo. Isso é um fator dialógico, ou dialético, no caso, até o Paulo Freire fala muito sobre isso. Leiam Paulo Freire, vocês vão achar fenomenal. O pessoal fala mal, mas, cara, quando você começa a sentir raiva, depois você começa a sentir alegria. É uma coisa maravilhosa. Leiam Paulo Freire. Tudo o que é novo tem uma tendência a perpassar o que é velho. Porém, por ele ser novo, ele vai dar o espaço para que o novo ultrapasse ele, ficando eternamente em um ciclo de novidades e novidades e novidades e novidades, que na verdade é o ciclo da modernidade, né? O que é moderno tem sim uma tendência a ser algo diferente do que é o anterior, né? O antecessor. Isso é bom até certo ponto. Dessa forma, quando a gente fala, por exemplo, quando estavam descobrindo os quadrinhos,
no resto do mundo inteiro, a gente aqui no Rio Grande do Norte, antes de 1900, antes do Menino Amarelo, a gente já tinha quadrinhos, né? 1950 foi o primeiro grande boom dos quadrinhos, apesar de já existir, né? Que foi feito na República, por um artista chamado Poti. Eu acho que ele morreu faz poucos anos. Ele o Poti que tem relações ali com São Gonçalo, não? Não, Poti é um artista, era um senhor bem forte e tal, que ele era ilustrador do jornal A República. 1950. 1950, 1953. Ele fez o que poderia ser chamado a primeira história em quadrinho do Rio Grande do Norte, né? Que foi a História do Fogo, se eu não me engano. A partir dos anos 60, o pessoal transformou a ilustração em quadrinho e a partir de 1970 começou a criar-se o grande boom dos quadrinhos aqui no Rio Grande do Norte. É tipo uma referência para o Brasil inteiro, o Rio Grande do Norte. Isso já faz muito tempo. A mesma coisa com a música. O novo, né? Abraçou o novo, né? E, de repente, chega a música. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente sempre teve a questão da modinha, muito tradicional a modinha, desde 1900, né? Desde muito tempo atrás, inclusive tivemos o Tonheca Dantas, né? Tivemos vários outros maestros também, e músico, Trio Iraquitã, enfim, tocando essas modinhas, e de repente chega o diabo de um cara chamado Elvis Presley, Beatles, que explode lá no sul, e quando chega aqui no Rio Grande do Norte, aí, é o novo, né? É o novo tipo de música. E as músicas dos anos 60 perpassaram mais tempo aqui em Natal do que no resto do Brasil, né? Quando chega os anos 80, aí pronto, aí é o que explode a questão do rock como a gente conhece, né? Como a gente conheceu, na verdade, dos anos 80. E já vem a rádio, né? Para popularizar e para acelerar também o processo. Para acelerar, exatamente, né? Infelizmente chegou o axé, né? No final dos anos 90, no final dos anos... Pronto, aí acabou com o novo, o novo do novo, acabou. Duas coisas aí, pessoal. Lembrando, curtir, compartilhar, comentar, que o programa está assim delicioso e a gente está vendo vocês mexendo aí na cadeira e mandando um abraço aí para o Nélio, que está aí na nossa audiência. Já falou aí, então um abração, companheiro. Okay. E Lula, a gente está entrando para os minutos finais, infelizmente, do nosso programa, aí quando a gente está acabando, a gente pede para o convidado... Já acabou? Ixi, mano. Para tu ver como uma hora voa ligeiro. A gente pede para o convidado ele fazer os comentários dele final, né, dizer o que ele, suas considerações finais, dizer o que ele achou. Eu peço para o Fernando fazer a dele. Aí fecha em mim e eu encerro o programa, tá certo? Bom, eu queria primeiro agradecer a Viviane, tá certo? Essa, se eu não me engano, é a minha 12ª, 13ª publicação do ano. Acho que vou parar por aqui esse ano, né? O ano que vem eu tenho um romance para fazer. Não, já está feito, né? Faltam só alguns detalhezinhos. Acho que lá para janeiro, fevereiro eu estou lançando um novo livro. Ele é pequeno, né? No caso, ele é pequeno, que eu digo em termos de tamanho, né? Pequenininho, como esse aqui. Um abraço para a Mangabeira. Um abraço para todo mundo da Academia Extremosense de Letras também. O meu curso de doutorado, a galera está fazendo um material muito bom, assim, os professores estão ficando encantados com a turma da gente. Um abraço para a minha querida, amada e adorada Branquinha, que está aqui do meu lado, meu filho, né, a Pamela, toda a família também, a família Borges, todo mundo aí da Ribinha. Um abraço a todo mundo aí. Muito obrigado realmente pelo espaço. Isso é muito importante para todos nós e cultura, né, como um todo. Fernando, suas considerações finais. Um agradecimento aos espectadores que estão conosco até aqui e de verdade, assim, agradecido estou eu também pelo privilégio de estar aqui nesse papo. Fiquei realmente muito contente, muito contemplado com essa conversa, apesar de ter sido breve, né? Que a gente tenha outros momentos desse. Pronto, aí. Chamado para música, falar só de música, né? Na hora. Lula, eu quero agradecer do fundo do coração por você ter topado o nosso convite aqui do Hora da Estrela. A conversa simples, com certeza, para quem está em casa, foi uma conversa das mais agradáveis, de muita informação, um papo bem descontraído, hoje a gente conseguiu fazer aqui, aqueles momentos que são um ápice, né? Eu falei que ia no final contar, vocês perceberam como eu contei aquela história como eu contei a história no comecinho, né? Aquela história lá do jumento do senhor e do burro, e falei que eu ia falar um pouco sobre o porquê desse coelho hoje estar aqui, né? Não à toa, no novembro, só que no novembro ali,
Se fosse lá em nós, a gente dizia, um novembro de ontem, de 1865, foi lançado o livro Alice no País das Maravilhas, né? Do Carroll, né? Carroll. O Carroll, que inclusive é um pseudônimo, né, que ele usava. Carroll Lewis, ele lança esse livro. E no livro tem essas suas coisas de fantástico, e tem um momento que a menina dá num papo com um coelho, que vão dizer, não é um coelho, é uma lebre branca. Mas aí eu trouxe o coelho para ilustrar, o coelhozinho amarelo, ele está aqui nessa conversa, para dizer um dos momentos mais fantásticos que eu acho do livro. É quando a menina ali está perdida e ela se encontra com um gato. E o gato está lá falando com a menina fazendo a interlocução, e tem uma estrada bifurcada, que vai para 2 locais, e ela pergunta, e para onde vai dar essa estrada? E o gato, rapidamente, ali, filosoficamente, diz a ela, para onde você quer ir? Faz a interlocução. Exatamente. Ela diz que não sabe, ele diz, então, quando a gente não sabe, qualquer lugar serve. Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, quando a gente não sabe exatamente a direção, qualquer caminho é bom de seguir. Hoje, aqui na frente do programa, a Hora da Estrela, a gente está encerrando a nossa participação nessa temporada do programa, que vai dar aí, acredito que talvez o Jorge toque o programa a partir da próxima semana, mas a gente vai dar um tempo, vamos cuidar de algumas outras coisas, se preocupar aí mais com a questão de finalmente começar a pensar para defender a dissertação e terminar o mestrado, essas coisas assim. Então, como a gente tem muito bem a direção, e como a gente disse lá no começo do programa, que a gente sabe também quem a gente quer agradar, não vamos ficar na história do menino e do burro para onde a gente vai, então como a gente sabe o caminho diferente da nossa Alice, hoje a gente está encerrando aqui a nossa participação no programa e nessa temporada. Então, um beijão no coração de vocês, e a gente se vê em outros projetos, ou mesmo no A Hora da Estrela, tá certo? Beijo e até mais.